Agora tem outro ponto que eu quero explicar para vocês, que é a parte de controle. A parte de controle, ela vai deixar o nosso código dinâmico. Por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. O controle, a gente vai ter duas partes principais do porquê utilizar ele, né? Eu vou falar o nome aqui, vocês vão achar meio confuso, mas eu vou dar exemplos aqui e explicar para vocês. E eu espero que fique bem tranquilo de entender no final, tá bom? E primeiro de tudo, o controle é chamado de laço de repetição. Não, fica tranquilo, galera, calma aí, eu vou explicar para vocês certinho o que é o laço de repetição, vocês vão sair daqui aprendendo o que é o laço de repetição, tá bom? Um laço de repetição, ele é praticamente uma pergunta que é feita várias vezes, né? Tá bom? Então, vamos ler aqui o exemplo que eu deixei para vocês. Enquanto houver maçãs dentro do cesto, eu quero que você pegue essa maçã e passe para a sacola. Daí você está perguntando, Henrique, você acabou de me falar que tem uma pergunta, mas aqui não tem pergunta nenhuma. Tá, mas vamos ler direitinho aqui e vamos ver. Ó, enquanto houver maçãs dentro do cesto. Ou seja, eu estou perguntando para o meu código se tem alguma maçã dentro do cesto, né? Coloquei aqui dentro do saco, mas vou registrar aqui para deixar certinho, dentro do cesto, certo? Ou seja, eu estou falando para o meu código o seguinte, ó, eu quero que você, no meu programa, no meu joguinho, né? Eu estou falando para ele, eu quero que toda vez você faça essa pergunta aqui para mim. Tem maçã dentro do cesto? E fica repetindo, entendeu? Eu vou ensinar mais aqui para baixo depois para vocês que você vai ter algumas formas dentro do Scratch de fazer o seguinte. Durante toda a execução do seu código, você pode estar sempre falando para ele perguntar se ele vai ter maçã dentro do cesto, que é o nosso exemplo. Ou seja, até o nosso jogo acabar, por exemplo, você morrer, vamos pensar, um joguinho de nave, um meteoro bateu em você e o jogo acabou. Então ele vai parar de fazer essa pergunta. Mas enquanto você não morrer, ele vai estar sempre fazendo essa pergunta, né? Ou então eu posso definir quantas vezes eu vou estar fazendo essa pergunta. Aqui no caso eu estou falando, tá, eu quero que você faça essa pergunta 10 vezes. Isso é um laço de repetição, como o nome próprio fala. Repetir, você vai repetir sempre uma ação, uma pergunta, né? Então, esse aqui é o nosso exemplo. Enquanto houver maçãs dentro do cesto, eu quero que você pegue essa maçã e passe para a sacola. Qual que é a nossa pergunta? Ele vai vir aqui, tem maçã dentro do cesto? Aí você vai ali no seu cesto e vai falar, pô, eu tenho uma maçã aqui dentro do cesto. Então, o que eu devo fazer? Eu vou aqui para executar a nossa ação, tá bom? Qual que é a nossa ação? É passar essa maçã para dentro da sacola. Ah, tá. Então, eu vi que eu tenho uma maçã dentro do cesto, eu vou pegar essa maçã e vou guardar ela dentro da nossa sacola, tá bom? Aí, peguei, guardei a maçã dentro da sacola, e agora, para onde que eu volto? Vocês podem estar vendo aqui, eu criei dois quadradinhos, né? E tem uma seta que está indo e uma seta que está voltando, ou seja, eles estão interligados. Eu vou executar uma ação, que é passar a maçã para a sacola. Quando eu terminei essa ação, eu vou fazer a pergunta novamente. Eu ainda tenho maçã dentro do meu cesto? Aí eu vou lá e vou ver de novo. Tá, eu ainda tenho mais maçã dentro do cesto. Então o que eu faço? Eu vou executar a ação novamente. Eu vou pegar essa maçã e vou colocar para a sacola. Peguei a maçã, coloquei dentro da sacola. O que eu faço? Vou vir para cá, eu vou repetir a pergunta. Tem maçã dentro do cesto? Vi, tem mais uma maçã dentro do cesto. Então eu vou vir para cá. Executar a ação. Qual que é a nossa ação? Passar a maçã para a sacola. Peguei a maçã, passei para dentro da sacola e vou fazer a pergunta de novo. Tem maçã dentro do cesto? Não, agora acabou a maçã. Não tem mais nenhuma maçã dentro do cesto. Então o nosso laço de repetição acabou. Vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas por que ele acabou? É um conceito um pouquinho mais complicado, né? Mas acho que conforme as aulas vão passando, eu posso até fazer umas aulas de aprofundamento depois, vocês vão estar percebendo, vai ficando um termo mais natural, né? Mas o nosso laço de repetição, ele tem sempre uma condição de parada. Mas tá perguntando, putz, o que é uma condição de parada? Uma condição de parada dentro da programação é quando uma condição, uma determinada condição, ela for tornada como verdadeira, o código não é executado mais. Né? Meu Deus, não entendi nada que você acabou de falar, Henrique, pelo amor de Deus. Vamos vir aqui no nosso exemplo, então. Enquanto houver maçãs dentro do cesto, eu vou passar ela para a sacola. Enquanto. Você tem que prestar bastante atenção nessa palavra. Se acabar a maçã dentro do nosso cesto, eu não preciso passar mais para a sacola. Por quê? Porque as nossas maçãs acabaram. Então, a nossa condição de parada aqui é acabar todas as maçãs que tem dentro do nosso cesto. Ou seja, o nosso cesto fica vazio.
Tá bom? Deu para entender certinho? Vamos usar outro exemplo aqui, então. Enquanto houver brinquedos espalhados pelo seu quarto, eu quero que você pegue cada um deles e guarde na caixa. Isso aqui provavelmente é uma frase, um exemplo que toda mãe usa, né? Então você vai pegar agora no seu quarto, você vai olhar e vai falar, putz, tá. Eu tenho, por exemplo, 3 brinquedos espalhados. Então você vai pegar um brinquedo, guardar dentro da caixa. Aí você vai fazer a pergunta, ainda tem mais algum brinquedo no quarto? Ele falou, tá, tem. Eu tinha 3, guardei um, então ainda tem 2. Então você vai lá, pegou outro brinquedo, você vai executar a ação, que é guardar dentro da caixa. Você vai perguntar, ainda tem um brinquedo dentro do meu quarto? Você vai falar, tá, eu tenho mais um último brinquedo que tá em cima da cama. Você vai pegar esse brinquedo, você vai executar a ação, você vai guardar, que é guardar dentro da caixa, e novamente você vai perguntar, eu tenho um brinquedo agora espalhado? Não, eu não tenho. Por quê? Porque eu comecei com 3 brinquedos, e esses 3 brinquedos, eles já foram guardados. Ou seja, a nossa condição de parada, ela já foi estabelecida, ela foi tornada como verdadeira. Por quê? Porque agora eu não tenho mais nenhum brinquedo espalhado dentro do quarto. Eu já guardei todos. Então não tem um porquê de eu ficar pegando mais brinquedo e guardando. Porque não tem mais nenhum brinquedo, entendeu? Essa é a natureza do laço de repetição. Você vai ficar fazendo uma pergunta, enquanto essa pergunta for verdade, você executa uma ação. Né? Por exemplo, deixa eu pegar algum outro exemplo aqui para vocês. Acho que muitos de vocês já jogaram Minecraft, né? Então, imagine o seguinte, enquanto eu não achar um diamante, vou continuar minerando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar minerando lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até eu achar um diamante. Quando eu achar um diamante, eu paro de minerar. Essa é a minha condição de parada, ou seja, achar um diamante. Deu para entender certinho? Eu sei que pode estar um pouco difícil aqui para vocês, mas espero que conforme o tempo for passando, isso vai se tornando algo mais claro para todos, tá bom? Vamos vir aqui no exemplo aqui de como a gente vai usar isso aqui dentro do Scratch. Lembra para vocês que eu tinha falado que tem 2 formas principais de a gente fazer isso? Que eu falo para o meu programa, eu quero que você sempre execute essa pergunta, ou eu quero que você execute ela um número determinado de vezes, né? Então, ou você vai usar a palavra sempre, que a partir do momento que o seu jogo iniciar, sempre vai estar fazendo aquela pergunta, até que o seu código pare, que é quando você perder, ou então você pode mandar o seu código, o seu jogo, repetir um tanto determinado de vezes. Por exemplo, eu quero que você repita 10 vezes o que você quer que eu repita. Você quer que eu diga olá? Ah, tá. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu, na real, esse bloco de código aqui está fazendo? Ele está falando para mim, eu quero que você repita 10 vezes a palavra olá. Então, ele vai ficar assim para mim. Vai escrever olá, 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 olá. Eu não vou fazer mais aqui, porque isso aqui manual vai dar um trabalho do caramba, mas que deu para vocês entenderem. Enquanto eu não falar olá 10 vezes, o meu código vai continuar repetindo isso aqui para mim, tá bom? Então, aqui tem 8, eu vou copiar aqui mais. Vou copiar isso aqui, vou pular aqui. Agora eu tenho 8, 9 e a última, olá. 10 olás agora. É o que o meu código falou aqui para mim, entendeu? Então, agora que eu repeti olá 10 vezes, o meu laço de repetição, ele acabou. Por quê? Porque ele falou que eu tinha que repetir 10 vezes olá. Agora eu vou vir aqui e falei, tá, eu realmente dei 10 olás? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, eu tenho 10 olás aqui. Então, o nosso código parou. Por quê? Porque a nossa condição de parada, que é repetir olá 10 vezes, já foi atendida. Eu coloquei 10 olás aqui na tela, então tá tudo certo, eu não vou repetir mais, tá bom? Agora aqui, imagine o seguinte, eu falo pro meu código, pro meu jogo, por exemplo, enquanto você não morrer dentro do jogo, eu quero que você fique dizendo olá. Então, o nosso ator, lembra que eu expliquei para você, ator é o nosso personagem dentro do jogo, todo objeto dentro do nosso jogo que vai ter interação, correto? Então, eu vou falar para um personagem, para um ator específico, por exemplo, um gatinho lá, enquanto ele não morrer, eu quero que ele fique dizendo olá. Né? Ou enquanto ele não encosta na parede, enquanto ele não andar para a esquerda, aí vai depender da criatividade de vocês, tá bom? Então, eu quero, por exemplo, um pouquinho feio, né, dó do gatinho, falar enquanto ele não morrer, né, mas vamos estar usando isso aí como exemplo, tá bom? Enquanto o gatinho não morrer, eu quero que ele sempre fique dizendo olá. Então, até seu gatinho não morrer, ele vai ficar sempre olá, 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 olá. Aí imagina um gato falar e morreu, infelizmente. Então ele vai lá e vai parar de falar olá. Por quê? Porque eu usei o comando aqui de parar. Tá bom? É basicamente isso que eu quero que vocês entendam sobre o nosso laço de repetição, tá bom?
Acho que eu vou dar um exemplozinho aqui rapidinho com vocês aqui dentro do Scratch, para não ficar muito chato. Eu vou vir aqui dentro desse projetinho aqui que eu tenho. Eu vou explicar rapidinho aqui também sobre eventos aqui, porque é o seguinte, dentro aqui do Scratch, você pode ver que você tem a partezinha aqui do código, tem a parte de ator que eu expliquei para você, tem a partezinha de cenário e tem essa telinha aqui. Quando a gente está desenvolvendo o nosso joguinho, é aqui que você vai poder testar ele. Como você vai fazer para testar? Sempre clicando nessa bandeirinha verde aqui em cima. Só que aqui não tá fazendo nada, até mesmo porque eu não coloquei nenhum código aqui, né? Mas sempre que a gente for começar algum código, a gente tem que colocar este evento aqui, que seria o quando a bandeira verde for clicada, tá bom? Então, quando eu clicar na bandeira verde, e presta atenção, foi literalmente o que eu disse. Quando a bandeira verde for clicada, que no caso eu clicar aqui, eu quero que você execute o que vier abaixo. Lembra do nosso Lego? Então a gente vai estar montando as pecinhas tudo aqui, uma embaixo da outra, tá bom? Então vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui dentro de controle. Lembra, o nosso lado de repetição e condicional que eu vou explicar agora está dentro de controle, tá bom? Eu quero que você repita sempre. Eu quero que meu gatinho, a partir do momento que eu clicar na bandeira, eu quero que ele sempre fique o quê? Eu quero que ele fique falando olá. Vamos colocar aqui, vamos ver se está funcionando. Vou clicar aqui na bandeirinha. Você pode ver, ele está sempre falando olá, né? Ele não falou olá 10 vezes e parou. Então, realmente, o nosso código está funcional. Concorda comigo? Vou clicar aqui para parar. Vamos fazer algum teste aqui. Eu quero que ele espere 1 segundo. Vou falar que eu quero que ele espere 5 segundos. E depois disso, eu quero que no jogo ele pare. Ou seja, eu estou fazendo meu gatinho falar olá por 5 segundos. E depois eu quero que esse jogo pare, tá bom? Vamos testar aqui, ó. Eu vou clicar aqui na bandeira verde e vou contar quantos segundos ele ficou falando lá, tá bom? Então vamos lá testar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele foi lá e ele parou. Por quê? Porque eu falei para ele dizer olá, depois por 5 segundos, e depois eu quero que ele pare. Ou seja, aquele exemplo bem ruim que eu usei do gatinho morrendo, nesse pare aqui, é o mesmo que eu falei agora. Eu falei, tá, eu quero que você fique falando olá por 5 segundos, e depois disso eu quero que você acabe o jogo. Tá bom? Então é para isso que nós usamos esse blocozinho aqui do pare. Certo? Deu para entender certinho o laço de repetição? É isso daqui. Você vai ficar repetindo o que tem dentro desse bloco de código maior, o que tem dentro dele. Digo lá, espere 5 segundos e pare. Ele vai ficar executando isso quantas vezes eu quiser. No caso aqui, eu falei para ele esperar 5 segundos depois para parar o jogo, então é por isso que ele parou. Certo? Tá bom? Vamos agora para a parte de condicional. Bom, a parte de condicional, ele também está dentro do controle, dentro aqui do Scratch, do nosso programinha, né? A partir dele, você pode ter o que chamamos de tomadas de decisões, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. O que é uma condicional? Se estiver chovendo, pegue o guarda-chuva. Se não, não pegue o guarda-chuva. Você pode pensar comigo, tá, eu vou sair de casa,